Você tem um processo psicológico naquele movimento do jogar que vai desequilibrando o sujeito do ponto de vista emocional. Parece que a toda hora, né, Ismael, a gente tem que receber doses de dopamina no nosso cérebro mesmo. E o estrago, eu acho, Rodrigo, para quando é uma pessoa assim com menos renda, é que o que vai faltar é comida. O que vai Uhum. faltar é, como você falou, é a conta de energia que não vai ser paga. Mas vamos falar de coisas boas também. Eu queria trazer também, né, Ismael, eu acho que você também pode falar um pouquinho dos casos que nós acompanhamos e que tiveram uma recuperação. Eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta. Eu sou o Rodrigo Soler, sou psicoterapeuta. Nós estamos apresentando o podcast. Caminhos da Terapia. As bets estão regularizadas, agora elas podem funcionar no nosso país e até então, dados que eu não sei se eles são ainda atuais, podem ter outras bets que tenham se cadastrado, mas o número até o final do ano eram de 113 bets, ou seja, 113 plataformas de jogos online para que as pessoas possam jogar aqui no Brasil. Nós, como psicoterapeutas, o que nos chama a atenção é o risco, né? Em relação ao vício e todas as consequências que pode trazer, tanto para aquele sujeito, aquela pessoa que vai perder seus bens materiais nas suas apostas, mas também as implicações psicológicas que podem levar as pessoas a um estado de saúde mental muito delicado. E aí, por isso que nós estamos trazendo esse tema para nós conversarmos um pouquinho no nosso primeiro podcast. É verdade, Ismael. Quando você alerta sobre essa questão, eu acho que também cabe uma reflexão, principalmente nos processos educativos. Porque, de certa forma, né, Ismael, não sei, o esporte como instrumento de massa, como instrumento de difusão, de patrocínios e coisas assim, sempre esteve ligado a questões problemáticas, né? Eu quero lembrar aqui dois exemplos, né, Ismael? Não sei se tu concorda comigo, as propagandas de cigarro que patrocinavam a Fórmula 1 e as propagandas de cerveja que patrocinavam o futebol e que agora são retomadas, inclusive com clubes tradicionais, né, do esporte mundial, do futebol mundial, que são patrocinadas por essas casas de apostas, né? Então cria um ambiente, um círculo vicioso que, a meu ver, né, Ismael, também serve como uma espécie de mau exemplo para as crianças e jovens nesse sentido também. E eu acho que aí começa o problema do vício, né? Não só na questão dos jogos, Rodrigo, mas também atrelados ao esporte, né? Nós vimos várias propagandas, mas também pessoas famosas, cantores, celebridades, os próprios jogadores de futebol falando sobre os jogos online, meio que patrocinando tudo isso, né? A regulamentação, eu acho que ela tem o seu lado bacana, o seu lado bom, porque é tentar ter uma fiscalização para ver se essas plataformas não estão fazendo uma espécie de golpe, ou seja, apenas para receber dinheiro. Ela tem que ter mecanismos de que a pessoa que joga ela possa ganhar, tem que ter um retorno. E isso, por esse lado, isso é muito bom. Por outro lado, existe uma expressão que é usada nos cassinos, né? A casa sempre ganha, Ótimo. né? E essa expressão eu acho que ela vai ser muito válida. Mesmo que haja uma distribuição de recursos daquilo que se ganha, há uma retenção desse valor, porque as pessoas não estão lá fazendo as plataformas com intenção de beneficiar as outras pessoas, e sim de ganhar. Então é possível que as pessoas ganhem, sim, mas é muito mais possível, e esse é o grande problema, que as pessoas venham a perderem bastante. E a gente tem também entendido e percebido nos consultórios o quanto que isso pode virar um movimento de compulsão, como existe a compulsão química, né, por conta dos usos de substâncias, de um modo a prejudicar a pessoa. Existe, por exemplo, a pessoa tem um movimento compulsivo em relação a compras, comer, mas também ao jogar. Não apenas o jogo online, mas os jogos de um modo geral. Nós já tivemos em nossos consultórios pessoas viciadas em jogos. Porém, agora, o jogo está muito mais acessível porque está na tela do celular. Com certeza, Ismael. E aí não tem como a gente falar desse instrumento
que revolucionou os modos de vida, os processos de comunicação, mas ao mesmo tempo trouxe grandes responsabilidades para todos nós. O smartphone, iPhone, né, que nós de certa forma chamamos de celular, eu costumo brincar até com os meus pacientes na clínica, né, que eles são potenciais dispositivos de destruição em massa. Então a tua vida pode acabar em questão de segundos por alguns cliques, né, Ismael? Então, eu acho que esse formato da regulamentação ele é interessante nesse sentido, porque ele visa, ao menos, dar uma certa proteção, um certo amparo nesse cenário. Mas, é claro, a gente não pode perder de vista, como você bem lembrou, as implicações psicológicas. Por que que eu, Rodrigo, ou Ismael, ou qualquer outra pessoa, recorremos nos momentos de hora vaga, de férias, a esses subterfúgios? O que que nós buscamos, né, Ismael? Ok? Eu acho que isso também é uma reflexão que fica, né? Do tipo, muito bem, se há 10, 20, 30 anos atrás você tinha que recorrer a todo um esforço para fugir dos seus problemas, hoje isso está na palma das nossas mãos, né? É interessante porque no mundo como o nosso, né, no capitalismo, em que a vida precisa de recurso, né, você não consegue viver sem ter dinheiro, falando bem francamente, é um modo fácil, ou pelo menos as pessoas entendem isso, né? É um modo mais fácil de conseguir aquilo que se quer. E o que eu vejo nos consultórios, no meu consultório principalmente, Uhum, é o fato de que há sempre uma tentativa de resolver a vida. uhum, Né? Então, são pessoas, pelo menos a experiência que eu tenho, ou pelo menos parte dessas pessoas, algumas talvez, eu já ouvi isso, já ouvi as pessoas dizerem isso, né? Que é a adrenalina do jogo, mas isso. eu tenho, no caso, alguns pacientes que a forma e o modo de jogar, o que eles pretendem alcançar, é um ganho financeiro, que eles às vezes precisam de um dinheiro rápido, precisam resolver logo, e a aposta, né? A sorte é, de repente, o recurso que eles usam para poder resolver a vida. E o que acontece na maior parte das vezes é que eles perdem. É mais difícil ganhar e mais fácil perder. E aí eles Uhum, vão cavando um buraco e perdendo, às vezes, o pouco que tem. Não uhum. é raro nós termos pessoas, inclusive tem pacientes com endividamento, com perda de patrimônio, né? E aí com outras implicações, de dificuldades nas relações, famílias que acabaram se dissolvendo por conta dos jogos. Isso acabou afetando também, né, outras pessoas da sua família, como às vezes, em alguns casos, esposa, esposo, filhos, Uhum. pais. E a gente precisa ter uma atenção em relação a isso, porque é a realidade que nós vamos ter que encarar e ver cada vez mais, né, as implicações psicológicas das pessoas que fazem o uso dessas plataformas. Correto, Ismael. Concordo em gênero, número e grau. Acho que essa questão é bem interessante. E aí, se tu me permite, também eu queria trazer aqui alguns elementos dos casos que eu venho acompanhando na clínica. E eu tenho alguns pacientes que ficaram viciados, em jogos e apostas, por conta do horário de trabalho deles. A gente conseguiu fazer essa correlação, Ismael. Ou seja, são pacientes que trabalhavam no período noturno, né? Então, assim, vigia, construção civil, e nesse período noturno, geralmente tem aqueles momentos que você não tem nada para fazer ali no trabalho, e aí você vai recorrer a essas apostas, né? Então é bem interessante também que sirva de alerta para quem trabalha, né, no horário noturno, que procure evitar esse tipo de comportamento, porque o ócio pode levar você, né? Às vezes daquela coisa, né, Ismael? Tu tá vendo um vídeo no YouTube, nada a ver ali e tal, e vem uma propaganda do jogo famoso aí que a gente conhece, não vai falar o nome aqui. E aí você vai lá e clica no site e aí começou, né? Então eu queria trazer esse alerta de gatilho, né? Que eu acho bem interessante sinalizar. Sim, sim. Tem uma experiência, se eu não estou equivocado, da Noruega, que tem um funcionamento das bets lá, elas respeitam um horário.
Hum, Então, por exemplo, as pessoas só podem jogar, elas só podem funcionar mesmo de forma online até um certo horário da noite, depois elas não podem mais funcionar, elas têm que estar fora do ar, digamos assim, porque as pessoas, normalmente, aquelas que se viciam, elas hum, procuram exatamente esses horários, que é quando está tudo muito mais sossegado, à noite, e passam, às vezes, madrugada dentro, uhum, jogando, tanto em casa quanto aqueles que trabalham, né, num uhum, trabalho noturno e que tem esse ócio de tempo e uhum, que acabam também jogando, como você falou. E essa forma, digamos assim, o modo como a Norélia encarou, né, o uso das bets, ela também pensou na saúde das pessoas, né? uhum, Ela pensou nesse processo do quanto as pessoas podem ficar viciadas nesses jogos, já que eles uhum. estão tão acessíveis na tela do celular. E no Brasil nós não tivemos isso, pelo menos não até agora. Nós não tivemos grandes movimentos do governo para tentar fazer uma compreensão dos efeitos psicológicos das bets em relação à saúde mental. Como eu Uhum. falei para vocês, e nós começamos aqui no início, das 250 reuniões que foram feitas entre o governo e as bets para que pudessem ser regularizadas, isso aconteceu no último ano, apenas 5 reuniões foram feitas com profissionais da saúde mental. E Uhum. foram muito mais, segundo os profissionais, eles se sentiram assim para cumprir tabela, para dizer que Uhum. fizeram as reuniões. Mas não havia interesse nem das bets e nem do governo. Quer dizer, o interesse das bets muitas vezes é um interesse que não considera e que não se preocupa com aquele que vai se viciar, por exemplo. Para Uhum. ela é interessante que tenha esse, inclusive. Exatamente. Exatamente, Ismael. A sensação às vezes que eu tenho é que parece que, eu vou fazer uma brincadeira, né? Parece que os cassinos de Las Vegas ganharam o mundo, né? Ficou acessível. Seria um dado interessante de fazer essa pesquisa, né? Se diminuiu o turismo nos cassinos tradicionais, porque agora é exatamente esse modelo que a gente convive nos dias de hoje e que, lógico, você traz aí uma questão muito interessante, a responsabilização tanto do governo quanto da sociedade civil de discutir a questão ou discutir essa relação de que onde existe jogo, existirá vício. Né? Uma coisa não existe como essas duas coisas deixarem de existir. Né? Quando existiu uma, existe outra nesse lado da balança. E eu acho que esse é um desafio para todos nós. É um desafio para todos nós, independentemente da classe social, da identificação ideológica, mas todos precisamos refletir urgentemente quanto a essa discussão do papel destrutivo desse modelo na nossa sociedade. Pois é, e claro, nós estamos fazendo essa discussão, esse bate-papo, essa conversa aqui, Uhum, porque nós entendemos o quanto que, em termos de saúde mental, nós vamos ter, né, cada vez mais casos de pessoas com esse processo de vício nesses jogos online, né? Essa uhum, aposta que tem uma promessa de resolver a vida e esse sujeito que faz essa aposta. Existe um movimento do ponto de vista mais psicológico para a gente poder entender um uhum, pouco mais e entrar em algumas dimensões um pouco mais psicológicas, porque as pessoas viciadas que estão nos consultórios, elas têm relatado isso. Existe um movimento bastante compulsivo do jogar, ter o resultado, e aí, claro, uma expectativa de ganhar, né? E essa uhum, expectativa gera um processo ansioso, uhum. né? E que, ao não ganhar, uma frustração e aquela ideia de que vai jogar de novo para ganhar, já que não ganhou a primeira vez. Então, Isso. novamente uma expectativa, novamente uma ansiedade em relação a isso e novamente uma frustração. Uhum, Né? Então, veja, mesmo que haja um ganho esporádico ou alguns ganhos, existe também uma excitação. isso. Então, você tem um processo psicológico naquele movimento do jogar que vai desequilibrando o sujeito do ponto de vista emocional. Porque ele vai vivendo ansiedade, euforia, frustração, tristeza e tudo isso experimentando quase que num processo contínuo em que a ansiedade vai dando lugar à frustração, que vai dando lugar à euforia, que vai dando lugar a essa expectativa, e esse processo é um looping que não para, e as pessoas ficam às vezes horas jogando, né? E aí tem um processo viciante. Então,
no movimento do jogo, o movimento desse Uhum. jogar, a gente já percebe aí toda uma condição psicológica e a liberação de muitas substâncias no cérebro, no corpo, Isso. né? Nós temos aí todo um processo que vai se constituindo como um processo problemático, porque esse sujeito vai, no mínimo, aumentar o seu nível de ansiedade. Perfeito, Ismael. Tem um filósofo que eu gosto muito, você conhece, né? Que é o Paul Preciado. E o Paul Preciado ele fala muito dessa questão, sabe? Que no contexto desse mundo que a gente vive, o mundo de hoje, a relação química de controle se dá a partir dessas experiências, que são os jogos, que são a coisa do consumo, como tu falou. Quer dizer, parece que a toda hora, né, Ismael, a gente tem que receber doses de dopamina no nosso cérebro mesmo, né? E a gente fica realmente à procura desse movimento, né? É o cenário, é o contexto desse mundo, que é o mundo de urgência, que é o mundo de correria, que é o mundo onde tem que ser tudo para ontem, né? As respostas têm que ser dadas na hora. Então tem essa relação, né? Essa dopamina que é produzida por esse modelo que a gente vive. E no caso do jogo, isso apenas intensifica, né? Quer dizer, Uhum, essa sociedade já é assim, e nesse processo desse jogar, desse modo, é, isso também isso acontece e só intensifica. É interessante também que nesse caso específico das bets, né, o jogo é vivido no isolamento, que eu acho que é uma outra coisa. Talvez a gente tivesse que ah, pensar, né, e entender essa dimensão. Porque, por exemplo, se você vai a um cassino ou algum lugar que tem jogos, quando você perde, todos sabem que você perdeu, né? Existe bacana. um movimento do se ganhar uma alegria e a percepção de todos, se perder também, né, a tristeza e a Uhum, percepção de todos. Talvez isso, e aí é uma questão que eu estou lançando para a gente pensar, eu não tenho uma resposta. uhum, Talvez isso iniba um pouco mais. Agora, no uhum, silêncio do seu quarto, da sua cama ou do local à noite que você trabalha ou durante o dia, no isolamento, só é você. uhum. Ninguém sabe que você perdeu ou não. Isso, Isso. inclusive, faz com que, em alguns casos, né, a família vai perceber que a pessoa já está, digamos assim, endividada depois de bastante tempo. Né? E se ela se tornou viciada no jogo, o que acontece é que ela a qualquer momento pode jogar, porque é Uhum. muito mais fácil. Exatamente, Ismael. Ô, Ismael, tem uma questão que você levantou, que me fez pensar também, uma questão de classe social, para a gente refletir também, né? Porque, veja, você usou aquele modelo tradicional dos cassinos, que sempre foram, ou são, né? Porque ainda existem, ligados a pessoas com uma condição de vida mais favorecida, questão de classe, né? Então, aquela ideia da diversão, do bom vivan, né? No sentido, a pessoa está fazendo cruzeiro, está viajando para fora do Brasil, aquela coisa toda. Com esse cenário das bets, eu vejo uma questão que é muito ligado a essa condição de classe, porque pessoas que são autônomas, pessoas que têm o salário mais baixo e que têm essa esperança, desculpa, que tem essa esperança de que de uma hora para outra vão dar essa virada de chave que vai resolver todos os problemas da vida dela, né? E aí você trouxe um dado muito interessante, porque isso já aconteceu nos consultórios, pelo menos os casos que a gente atende. Quando começa o problema? O problema começa quando, sei lá, a mulher pede dinheiro para pagar uma conta de luz, não tem, cortaram a luz, faltando comida dentro de casa e por aí vai, né, Ismael? É, claro, tem uma questão assim que coloca muito bem, né? Eu acho que, com o exemplo dos cassinos, que tem essa pessoa com a condição de jogar, né? Eu acho que as bets conseguiram colocar acessível a pessoas com uma baixa renda, a possibilidade do jogo, por conta Uhum, de que você pode apostar num cassino, você vai lá e você tem um dinheiro que você vai gastar, sei lá, US$ 1.000, US$ 2.000 aqui, você pode apostar R$ 10, R$ 15. Então ela conseguiu acabar chegando a vários outros lugares, uhum, né?
ela aumentou sua lucratividade porque ela chegou a mais lugares. Então você tem antes um sujeito que jogava lá no cassino, por exemplo, e que gastava US$ 1.000, mas você tem 20 pessoas, ou melhor, 300 pessoas que gastam a mesma quantidade, cada qual gastando pouco. As pessoas nunca iriam num lugar jogar, mas agora podem. Então ela Uhum, conseguiu atingir muito mais pessoas. E o estrago, eu acho, Rodrigo, para quando é uma pessoa assim com menos renda, é que o que vai faltar é comida. O que vai uhum, faltar é, como você falou, é a conta de energia que não vai ser paga, né? uhum. É algo bem mais delicado, porque a própria sobrevivência que é colocada em questão, É né? isso. E os impactos psicológicos também, essas pessoas têm menos recursos para procurar ajuda, Uhum, uhum. né? Tem menos possibilidade de conseguir resolver esse problema do vício quando ele está ali, né, instalado naquela condição psicológica daquela pessoa. É algo que a gente tem que ter bastante atenção, a nível de saúde pública, né? A Uhum. nível de que o governo sim deveria ter um olhar um pouco mais atento a tudo isso, já que tem dados indicando que 20% do valor pago às bolsas famílias tem sido usados, né, para apostas online em bets. Uhum, com certeza, com certeza. Então é um indicador muito preocupante e necessário que seja feita essa reflexão. E inclusive, né, Ismael, no processo, que é um processo um pouco mais, digamos assim, a longo prazo, que é a educação das novas gerações. Porque, veja só quero dar um exemplo, tá? Que talvez, não sei se foge um pouco aqui o assunto, mas de certa maneira pode ser que dialogue. A, muitas vezes as pessoas entendem que, por exemplo, um jogo simples, né, tradicional que a gente conhece como a Mega da Virada, elas confundem aquilo, ao invés de ser uma brincadeira, ao invés de ser uma diversão, elas acham que aquilo é um investimento. E eu já vi notícias, né, de pessoas que apostaram 6, 7, 8, 10 mil reais acreditando que iam ganhar na Mega da Virada, quando na verdade não acertaram nada. Então, essa é a grande questão. Tudo começa na educação, né? Uhum. Afinal de contas, o jogo serve para quê? Serve para você se divertir. E o que que você está buscando nessa diversão? Ou ele está ligado a outros campos? Eu acho que isso é uma reflexão urgente que deve ser feita nos currículos, nas escolas, né, com os pais, porque infelizmente nós não temos essa cultura e essa educação, né, Ismael? Ah, realmente, eu acho que isso também é um outro dado, né? Preparar as novas gerações para que consigam lidar com esses jogos online. Rodrigo, o que eu vejo também é que tem um movimento das pessoas. Eu acho que isso é talvez nosso, mas também bastante influenciado pelo modo como a sociedade é e o que ela apresenta, né? A sociedade, nas suas propagandas, ela apresenta para todos nós sempre possibilidades de conseguirmos, de vermos o sonho do capitalismo, né? Então as propagandas nos enchem os olhos com tudo aquilo que nós deveríamos ter e que muitas vezes não é acessível a todos nós, mas isso alimenta, né, o tempo todo o desejo nosso de ter as coisas. Então a criança quer ter lá o videogame, a bicicleta, as coisas, o brinquedo, o celular e os jogos, e o adulto também quer ter. Eu acho que nesse movimento de uma sociedade que o tempo todo estimula o consumo e ela vive, ela se organiza assim, você tem pessoas às vezes que não conseguem lidar muito bem com isso, com o fato de que não vão conseguir algumas coisas, ou vão demorar para conseguir algumas coisas, e aí buscam nos jogos o que a gente chama, pelo menos em psicologia, existencial de saída mágica. Uhum. Né? A saída mágica é aquele movimento imaginário de se apropriar de uma realidade que não é possível, como se possível fosse, né? E vivê-la como se fosse possível. Então faz a aposta na certeza da vitória e depois tem que encarar a realidade de que não ganhou. Com isso foi o recurso, com isso foi criou-se um problema de que agora como é que eu vou resolver aquilo que agora se tornou um problema, porque é uma dívida, né?
E aí o sujeito faz novamente um movimento mágico de que na próxima aposta ele vai conseguir. Então há um Isso. movimento mágico posterior e novamente a gente entra num looping, né? De uma relação que é uma relação como se fosse possível resolver a vida sem o esforço do trabalho, sem o esforço da dedicação e ao mesmo tempo uma sociedade que diz para nós consumirmos o tempo todo. Então, Uhum. tem esse movimento da sociedade, tem esse movimento nosso de querer. Né? Eu acho que há responsabilidade dos indivíduos e há responsabilidade do modelo de sociedade que a gente vive. Né? Porque Uhum. isso se constitui numa dialética, né? Numa dinâmica que se retroalimenta o tempo todo. Uhum. Perfeito, Ismael. Eu até fiquei fazer um link aqui com um gênero literário que é o realismo fantástico, né? Na verdade, o realismo fantástico ele existe. Ele existe na nossa cabeça, porque, como tu falou, a gente tem pensamentos mágicos. Todos nós possuímos. Não é só o viciado, né? Todos nós possuímos essas crenças de que, bom, uma hora para outra tudo vai mudar como se fosse numa grande, uma grande sacada, assim. Na verdade, a gente perde de refletir sobre uma coisa muito importante que você trouxe, que é o processo de construção. Eu acredito sim que você possa construir a autonomia, a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, mas isso é produto do quê? Da dedicação, não é produto de passe de mágica ou simplesmente, né, uma jogada de sorte que você irá garantir esse movimento. Pode acontecer? Pode, mas a gente sabe que é para poucos. E para uns ganhar, milhares e milhares tem que perder, não é, Ismael? É isso aí. E a questão da aposta é que sim, você pode ganhar, mas quando você aposta algo que vai lhe faltar, porque se é uma sobra do valor que você tem e apostou e Uhum. perdeu, não vai ter grandes implicações. Agora, quando a aposta é daquilo que você está apostando e você coloca para você que você tem que ganhar, porque é um recurso que se perder vai te fazer muita falta, aí nós já Uhum. estamos, né, diante de uma condição que eu vejo que ela é preocupante. Eu não Uhum. vou aí colocar a questão de se o sujeito aí nesse momento está num processo de vício ou não, mas no mínimo é preocupante porque ele vai se colocar em risco, né? Isso. Risco de perder coisas que são relevantes e importantes para ele. Uhum. E, Com claro, certeza. esse sujeito, que é uma outra questão importante, ele vai entrar num processo, na medida em que ele vai fazendo isso e que ele é descoberto, acho que quando a família percebe que ele está fazendo isso, ele vai entrar num processo de descrédito, Uhum. né? Porque é aquilo que a gente muitas vezes ouve falar, as pessoas quase não acreditam naquele que foi viciado uma, duas, três vezes, teve recaídas, como se fosse possível ele sair dessa condição. Né? Então ele vai carregar, além da própria frustração de não ter ganho, além de ter perdido o que perdeu, ele carrega esse descrédito das pessoas não acreditarem mais nele, de ele não conseguir mais convencer os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que ele ama e que o amam, de que ele pode sair dessa. Isso agrava a condição psicológica dessa pessoa. Grande sacada, Ismael, porque você trouxe o tema do estigma, né? E é muito interessante perceber nos casos que nós acompanhamos, porque, olha só, pelo menos assim, né, os pacientes que me procuram geralmente não são os viciados, mas são as mães e as mulheres. Elas fazem o primeiro contato. Aí a pessoa entra em contato comigo, né? É muito interessante esse movimento. Não sei se acontece na tua clínica também. Ao entrar em contato comigo, a gente marca o encontro, tudo, consegue fazer um, dois encontros e a pessoa não vem mais. E daqui a pouco ela volta. Então, é bem esse comportamento, quer dizer, o comportamento de quem perdeu a credibilidade, de quem tem vergonha, de quem, né, foge do que tem que enfrentar, né? E aí a gente tem que, como psicólogo, fazer todo um trabalho, fazer esse resgate da autoestima, da autoimagem, da valorização de si mesmo, né? E é um movimento muito interessante, né, Ismael, desses pacientes, né? Não O sei se é o sujeito, pódio contigo. sim, sim, isso acontece muito. O sujeito chega no consultório envergonhado, né? Porque ele perdeu tudo. Uhum. Eu não estou dizendo aqui que é uma questão, digamos assim, que apenas acontece com os homens, mas há algo Sim. específico com os homens, por exemplo, que vem da nossa cultura, né? Que coloca o Uhum. homem como aquele que tem que conseguir organizar a família, por exemplo.
É Uhum. claro que isso tem mudado e a gente tem percebido a mudança disso, mas ainda é muito forte. E às vezes, homens, por exemplo, viciados em jogos e que perderam patrimônio, prejudicaram de algum modo os filhos, a esposa, eles têm a vergonha de terem feito isso, Uhum. né? E essa vergonha faz com que eles tenham, inclusive, dificuldade de, num processo psicoterapêutico, falar daquilo que fizeram, falar Uhum. sobre esse vício do jogo, mas eles precisam falar para poder resolver isso, né? Porque é pela Uhum. fala na psicoterapia. Mas há uma dificuldade muito grande de assumir isso, né? Sim, com certeza. E isso dificulta a procura, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. E Ismael, eu queria também trazer, acho que, sabe aquela coisa do tipo, não vamos falar só de desgraça, né? Mas vamos falar de coisas boas também. Eu queria trazer também, né, Ismael, e eu acho que você também pode falar um pouquinho dos casos que nós acompanhamos e que tiveram uma recuperação. Porque existe como se recuperar, existe como ressignificar a sua existência, né? E traçar um novo trajeto, um novo projeto de vida, né? Então, para quem está nos acompanhando de casa nesse podcast, né, e que está passando por esse problema, existe sim saídas, né? E a saída passa necessariamente por, primeiro, olhar o problema de frente, encarar que você precisa mudar o estilo de vida, né, Ismael? Encarar o resultado das suas escolhas e aceitar essa condição. Eu brinco com os meus pacientes, né? Que eu falo assim: olha, você agora é como se fosse um diabético. O diabético ele tem que ficar longe do açúcar, né? Ele tem que ficar longe daquilo que faz mal. E ele precisa aceitar isso, né? Para poder conviver em sociedade, para poder continuar caminhando, poder continuar exercendo as suas práticas profissionais. E é muito bonito, né, Ismael, quando eles apresentam esse processo de ressignificação, né? É interessante porque quando o que eu tenho acompanhado, que esse processo de ressignificação, de reorganização diante Uhum. da vida, né? Isso se dá porque normalmente uma das coisas que impulsiona isso é encontrar algum sentido existencial em alguma outra coisa, Boa. né? Porque quando você consegue estabelecer para você valores os quais você passa a perseguir, que são relevantes e importantes, Uhum. aquilo dá, digamos assim, uma condição ou uma energia a mais para superar a problemática, né? Uhum. Então, por exemplo, o que eu tenho trabalhado com alguns pacientes, dado muito certo, é que eles colocaram que o enriquecer ou ter dinheiro é aquilo que tornaria então a vida deles muito melhor. É óbvio Uhum. que eu não vou demonizar o dinheiro, não vou dizer que nós não precisamos, mas quando ele reorganiza a vida dele diante de um novo modo de olhar para o dinheiro, né, Uhum. isso ajuda de modo muito significativo a pessoa a conseguir resolver-se diante disso. Né? Uhum. Se ele estabelece uma outra relação com o objeto final do jogo e da aposta, ele consegue fazer um movimento diferente diante da vida. E uma outra questão que eu vejo, Rodrigo, que tem ajudado muitas pessoas, às vezes é resgatar determinados sentidos existenciais que já fizeram parte da vida dele ou dela e que, quando resgatados, eles começam a se inclinar e colocar a energia nessas outras coisas, né? Isso. Isso é muito significativo também. E tem casos assim que as pessoas conseguiram encontrar em algum tipo de atividade que Uhum. passou a fazer bastante sentido para elas, a mola que impulsionou a saída do vício. O prazer de viver, né, Ismael? Prazer de Prazer de viver. viver. E uma coisa muito legal, né, cara? Porque não é papo de economista aqui, tá? É papo de psicólogo. Mas assim, eu sempre costumo dizer que o dinheiro é solução, o dinheiro não é problema. A relação que nós estabelecemos em busca dele é que muitas vezes é problemática. Mas ele é sempre solução e ele precisa ser tratado conforme um amigo, né? Conforme um irmão, conforme alguém que você quer bem, né? Porque se você trata mal o dinheiro, ele vai te tratar mal também. Então é esse processo que a gente tem que ir trabalhando, que tem que ir fazendo nesse cenário, né? É Claro. bem importante. Não, como tu falou, eu acho que é exatamente isso. E a relação com o dinheiro, ela precisa sim ser reorganizada. Parte de Uhum. uma poesia
talvez uma crônica, eu acho, da Marta Medeiros, ela coloca exatamente isso, né? A gente precisa saber lidar com o dinheiro, que Uhum, é, se eu tenho muito, eu tenho que saber usá-lo. E se eu uhum, tenho pouco, eu tenho que saber usá-lo também. Às vezes buscando coisas que são de graça ou que custam muito pouco, né? uhum. Agora, o apego a essa relação muito direta com o dinheiro, como um fim e não como um meio, como tu falou muito bem, acaba sendo sim uma relação bastante problemática. Outra questão, Rodrigo, eu queria só levantar aqui também importante, que é assim, ó, eu entendo que as pessoas elas vivem as suas existências e elas têm, como todos nós temos, né, esporadicamente, diante das Uhum. situações da vida, vazios existenciais. Por exemplo, Boa. uma relação amorosa acabou. Tem Uhum. um vazio que você entra porque aquilo que até então constituía como parte da tua vida não tem mais. Um emprego de muito tempo acabou, né? Uhum. Então, nós vivemos essas relações com constantes movimentos e vazios. Agora, eu preciso, quando eu entro nisso, encontrar na vida outras coisas que façam sentido para eu sair desse vazio. Uhum. Né? E, às vezes, o movimento compulsivo irrefletido ou com pouquíssima reflexão crítica do jogo, é como se fosse um sujeito estagnado num movimento repetitivo de sair de uma condição que ele quer sair, usando Isso. as mesmas ferramentas que não vão dar a ele a condição de sair, sem refletir. Esse sujeito ele acaba estando muitas vezes numa espécie de vazio. Por quê? Porque não tem sentido. É uma Uhum. compulsão pela compulsão e chega uma hora que no vício vira isso. O Isso. sujeito que é usuário de algum tipo de droga, quando ele está num uso excessivo, por exemplo, é uma droga difícil como o crack de fazer o tratamento, Uhum. esse sujeito ele só pensa na próxima pedra. Uhum. O sujeito viciado em jogo, se ele chega num nível, ele só pensa no próximo jogo. Ele vai Uhum. contar as moedas que ele tem para jogar de novo. Esse processo, ao meu ver, para mim já é um processo vazio. Não tem sentido, vira pura compulsão. Isso. Quando você resgata o sentido existencial desse sujeito, que ele consegue direcionar a vida para qualquer outra coisa, que passa, isso não é uma construção fácil, é uma construção um pouco difícil, mas se ele começa a encontrar sentido em outra coisa, isso ajuda a sair da condição que ele se encontra. Maravilha, Ismael. Belíssimas palavras. Eu acho que é bem nesse sentido que a gente precisa agir, né? Então, e até colocar em ação mesmo outros projetos existenciais, né? Porque esses outros projetos existenciais, eles vão sim ajudar a preencher esse sentimento de vazio, esse sentimento de que a tua vida não tá boa, de que a tua vida precisa mudar, né? Então, é dentro desse contexto que eu acho que as coisas vão se configurando para enfrentar esse dilema que a gente vive, né? Outra coisa que eu acho muito legal é que o nosso modelo social vigente também, ele não admite a frustração, né? Não sei se tu já reparou. A ideia de que, bom, eu tenho que esperar, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, né, Ismael? Quando a gente lia gibi em quadrinhos lá nos anos 90, a gente tinha que esperar 15 dias chegar na banca da cidade a história do Batman, a história do Super-Homem, do X-Men, para poder ter a continuidade, né? E hoje, não. Hoje parece que ninguém quer mais esperar, parece que ninguém quer mais lidar com esse sentimento de espera, né? A espera se torna angustiante e isso também é um agravante para a pessoa ficar viciada, né, Ismael? Isso. E aí o jogo é um modo de não lidar com a frustração, né? O jogo é um modo Uhum, de eu tentar de forma mágica resolver a vida e normalmente não consegue. E aí, ao invés de viver a frustração, vai jogar de novo para escapar da frustração. É interessante, Rodrigo, isso. porque, por exemplo, a venda, né, de medicações que nós temos aí em uma escala cada vez mais crescente, antidepressivos, ansiolíticos, eles também são para as pessoas não viverem frustrações. Né? Uhum, Então, são para anestesiar. O sujeito não pode uhum, mais viver tristeza, ele não pode mais viver experimentações emocionais que são próprias da existência. Isso é uhum. uma questão importantíssima para a gente, né? Isso abriria espaço até para podermos falar sobre esse assunto em outros, e teremos outros podcasts
né, aqui no Caminhos da Terapia. Rodrigo, eu queria apenas finalizar dizendo que esse tema é um tema que nós provavelmente vamos ainda voltar a conversar sobre ele, porque Uhum, ele tem sido um tema bastante crescente. Cada vez uhum. mais nós temos mais pessoas que estão entrando no vício dessas plataformas de jogos online. Então, é um tema que nós estamos fazendo uma conversa inicial, mas nós precisaremos ainda retornar. E eu gostei muito. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós vamos ter muitos outros nessa parceria aqui no podcast Caminhos da Terapia. Bom, como últimas palavras, colocar esse percurso como necessário para uma reflexão sobre a saúde mental. E um recadinho, né, para todos que nos ouvem agora, e principalmente para as famílias, né, e para as pessoas que se encontram nesse estado, que existe sim saída e que você pode encontrar no apoio psicológico e no tratamento psiquiátrico elementos para você superar essa condição que nós temos certeza que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Abraço.